Olá, queridos Krakens! No vídeo de hoje a gente vai apresentar, na nossa opinião, os 10 melhores filmes da década. A gente tá com esse roteiro pronto há algum tempo, né, Pedro? Eu acho. Bastante tempo. Mas a gente só conseguiu gravar agora porque tinha outros projetos que acabaram indo na frente. E o método que a gente usou para escolher esses 10 filmes não interessa. Só são os 10 melhores filmes da década que a gente chegou a um consenso e escolheu. Então, se você quer saber mais, se inscreve no canal já aí, ó. E faz tudo aquelas coisas lá. Curte, comenta, compartilha e é isso. Vamos pro vídeo. Soltem o Kraken! Bom, como os dois tinham filmes diferentes, a gente acabou escolhendo um filme que um preferia, outro preferia, e nos primeiros lugares a gente chegou a um consenso de quais seriam. Em 10º lugar a gente tem o Capitão Fantástico. É um filme que é estrelado aí pelo Viggo Mortensen, muita gente conhece ele pelo Senhor dos Anéis como Aragorn, lembra? Lembro, claro. É muito legal porque mostra assim um pai que cria as crianças de uma forma meio diferenciada dos outros, sabe? Ele tá no meio da floresta, ele ensina eles a sobreviver, mas ao mesmo tempo ele ensina bastante as crianças a lerem, ele ensina as crianças a lerem, ele ensina filosofia, e então as crianças assim intelectualmente estão mais preparadas que a maioria das crianças e pessoas que vão para faculdade, escola, só que tá tendo um conflito social aí porque elas não têm esse interação social mesmo. Parece a gente aqui na pandemia, né? E o mais legal desse filme é que conforme o filme vai passando, você se sente parte daquela família e você começa a achar que ele é seu pai também, mais ou menos assim, e você vai pegando um afeto por essa família que você acaba sentindo que é a sua. Então os conflitos dela, você sente que são seus conflitos também. Eu sou seu pai. Em 9º lugar, escolhemos Whiplash. O filme conta a história de um aluno de bateria que encontra um professor e maestro que não é nada gente boa e que ele encontra um potencial muito grande nesse garoto, força ele a sempre estar atingindo o seu ápice. O interessante desse filme é que a linha fica muito tênue entre o que é forçar o aluno ao máximo e o que é desencorajar ele com essa mesma forma de forçar o aluno, né? Lembrando também que esse filme ganhou o Oscar como melhor ator coadjuvante aí para esse professor, que é o J.K. Simmons. Muita gente lembra dele do Jameson do Homem-Aranha. E ele fez aí um papel excelente, você fica realmente... Eu teria medo de ter aula com esse cara, porque ele fica realmente assustador. E também mais uma coisinha para quem curte aí os bastidores, é dirigido pelo Damien Chazelle, o mesmo cara que depois acabou dirigindo La La Land. Foi o mais jovem a ganhar um prêmio de Oscar por direção. Não nesse filme, no La La Land, mas isso fica para um outro vídeo, talvez. Vamos lá pro próximo. Em 8º lugar a gente tem Blade Runner 2049, um filme excelente que o Pedro não assistiu. Vai assistir depois. Fica como indicação para você também que não assistiu. O Blade Runner 2049 não chega a ser assim uma continuação do antigo, que é da década de 80, se eu não me engano, com Harrison Ford. Ele pega aquela mesma pegada do filme anterior, que tinha aqueles toques no ar, um filme meio escuro, meio com fumaça. Ele é bem interessante para quem gosta assim do visual do cinema, da parte bonita do cinema. Ele ganhou o Oscar de melhor fotografia, que foi, por incrível que pareça, o primeiro Oscar do Roger Deakins, se não me engano, que foi um cara que há muito tempo já concorria como Oscar de fotografia por vários trabalhos, como Onde os Fracos Não Têm Vez, Assassinato de Jesse James e um outro aí. E, inclusive fez agora, nesse ano, 1917, que também ganhou o Oscar de melhor fotografia. Agora o cara tá ganhando tudo, achou a fórmula secreta. O Blade Runner antigo, na época, não foi tão popular, não foi tão aceito pelo público e pela crítica. Ele só ficou popular na década de 90 porque ele tinha mais de 5 versões, versão de cinema, versão de diretor, versão do padeiro, versão do enfermeiro, versão de todo mundo que participou, e aí ele acabou virando um filme cult por ter várias versões. E quem sabe aí o novo Blade Runner, quem sabe daqui a uns 20 anos ele também não vira cult igual esse daí. Então vamos pro próximo filme que eu não assisti Blade Runner e quero ver. Em 7º lugar colocamos Baby Driver, em ritmo de fuga pro português abrasileirado aí, pra quem quer assistir. É um filme
extraordinário na sua edição. É um filme que ele mescla bastante a música com os efeitos visuais. É um filme fantástico já, com uma história bem legal, uma história bem divertida. E aí o Pedro falou da edição, eu desafio você a assistir os primeiros 5 minutos do vídeo prestando atenção na música em relação às batidas e os acontecimentos do filme e não querer ver o resto. Você vai ficar hipnotizado nos primeiros 5 minutos. É legal. O que foi um absurdo também não ter ganhado nenhum Oscar de edição ou de montagem, nem mixagem de som, sendo que, na minha opinião, nenhum bate de frente com ele. É espetacular. Eu acho que eu comentei em algum dos podcasts nossos, do Scott Pilgrim, que é do mesmo diretor, o Edgar Wright, e a edição, olha, pra quem gosta de edição, esse é o filme. Vamos pro 6º lugar então, que é Intocáveis, o nosso 6º lugar, não é aquele da década de 90 não, com o Kevin Costner, Os Intocáveis, é Intocáveis mesmo, aquele francês em que tem o Drish, e que tem o tetraplégico, que agora eu não lembro o nome. É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. É um filme que eu me divirto muito assistindo, é uma relação entre o cuidador e o tetraplégico. Aquele negócio das diferenças estarem cada vez mais próximas, elas são muito mostradas nesse filme. O tetraplégico é meio certinho e o cuidador ainda não está naquele meio, então eles começam a se conectar de um jeito que é incrível no filme. Vale a pena assistir também se você não assistiu. Em 5º lugar... Django Livre! Django, na minha opinião, um dos melhores da década, talvez o 2º melhor da década e o melhor do Tarantino, que é um diretor que eu adoro. Ele aborda o tema escravidão diferente de qualquer outro filme que você já tenha assistido. A gente também falou isso no podcast sobre Vidas Pretas Importam. Volta aí que a gente tem podcast para você ouvir com a participação do Brian Allen, nosso amigo que está na Isto É, muito legal. E é um filme sensacional. Ele mescla muitos gêneros ao mesmo tempo, suspense, terror, comédia, paródia e toca nesse assunto delicado que é o racismo de uma forma assim que você sente desconfortável por estar vendo aquilo. É um filme espetacular, mas como a gente só tá falando dos melhores por cima, bem rasinho mesmo, vamos deixar aí, eu coloco ele como o meu 2º favorito, na nossa lista é o 5º lugar. Polêmica na área, agora nosso 4º lugar. E vamos colocar aqui que nenhum e nem outro concordava em termos técnicos de colocar Vingadores Ultimato como o 4º lugar da nossa lista dos 10 melhores filmes da década. Vingadores Ultimato. Nossa, que bosta! A gente colocou Vingadores Ultimato nessa lista pelo fator mais histórico do que técnico. Foi um filme que foi construído durante 10 anos, uma história com 26 filmes, se não me engano. Acho que 23, não? 23 ou 26, eu não me lembro agora exatamente. Mas foi uma história que foi sendo construída durante 10 anos e chegou num ápice, num momento muito bom e se tornou a maior bilheteria de todos os tempos. É um blockbuster, é um filme feito para vender. Mas não deixa de ter muitas partes técnicas que são boas do filme, não só os efeitos especiais, como muitas outras coisas. Mas é que temos um conflito aqui porque o Pedro me chama do polêmico a partir do momento que eu não curto muito. Eu gosto muito das histórias em quadrinhos, de toda essa parte da Marvel, mas o cinema eu acho que não é tudo isso. É legal, é divertido, você vai lá, se diverte, mas eu não gosto, minha opinião. Eu não gosto, paciência. Se você me odeia, quer ser meu hater, comentário tá aí pra isso. Dá dislike no vídeo se você não gosta de mim. Em 3º lugar temos A Origem. Várias camadas de sonhos aí. Aí a gente concorda, os dois gostam muito desse filme. Filme foda do Christopher Nolan. Depois tiveram outros filmes dele também muito legais. A Origem é muito legal, mexe com alguma ficção científica, mas ao mesmo tempo se prende um pouquinho na física com vontade de existir, mas não deixa de ser uma ficção espetacular. Aí Leonardo DiCaprio estrelando. E é bem legal também. Fala um pouco da Origem.
E Leonardo DiCaprio queria estourar, que todo mundo queria que ganhasse o Oscar também, mas não foi desta vez que ele tinha ganhado o Oscar. Mas é um filme bem legal, ainda mais se você for analisar alguns detalhes técnicos ou até da história, que você consegue descobrir muita coisa, e coisas que parecem que ficam em aberto no filme não ficam em aberto se você ficar reparando os detalhes. Então reassiste esse filme e repara nos mínimos detalhes, que você vai encontrar muita coisa escondida. Só uma coisa. Em segundo lugar, Mad Max Fury Road 2015. Também não deixa de ser não é um remake, porque é uma continuação mais ou menos dos antigos, mas é espetacular. Faz o que muitos filmes de hoje em dia não fazem, que são efeitos práticos, que é você pegar e realmente explodir um caminhão, você se jogar, você não coloca aquele fundo verde, o famoso Chroma Key. É muito legal, é espetacular, é ação do começo ao fim. Tá aí, pra quem falou que tem estilo blockbuster. E apesar de ser um estilo blockbuster, é sensacional. A técnica é ótima, a história é ótima, e a ação do começo até o fim. E é bonito, é bonito. Também aí, com certeza, um dos melhores filmes pra mim. Tá em segundo lugar, merecido. A Charlize Theron, que faz muitos filmes, eu ia falar que ela faz muitos filmes com cabelo, tá careca e tá muito legal, como aí uma mulher protagonista que desbanca totalmente o Max, que é o principal. E falaram até que iam fazer um spin-off agora, que não ia ser com ela ficou chates. Hashtag chateado. Tô triste, não tô feliz. Mas é muito legal, vale a pena. Quer falar dele? Não? E para acrescentar, como o André mesmo disse, o Max é um personagem que ele passa bem abatido, mas mesmo com poucas palavras, ele se mostra muito presente no filme, mesmo não sendo tão principal assim como o André disse. E em primeiro lugar ficou o Rick and Morty. Não, Rick and Morty é muito legal, vale a pena assistir também, mas não tem nada a ver, é só série. Em primeiro lugar ficou o Coringa. Não, ficou o Coringa. Não, Interestelar, a gente Coringa. conversou. Ah, não, é que na verdade a gente conversou e como a gente não chegou ao consenso, o primeiro lugar vai ser o primeiro lugar dos dois da década. Então o meu primeiro lugar da década vai pro Coringa. E o meu primeiro lugar vai para Interestelar. Também do Christopher Nolan, o cara que fez aquele A Origem que a gente já citou. O Coringa aí que tocou num assunto muito delicado, que são as doenças mentais que não são compreendidas pela sociedade. E uma fotografia, mais uma vez, espetacular. Sem contar a atuação brilhante ali do Joaquin Phoenix, que ganhou todos os prêmios, Oscar, Globo de Ouro, ganhou até o Kikito aí, ganhou todos os prêmios possíveis. O cara detonou. E também ganhou o prêmio mais importante de todos os tempos, que é estar no top 10 desse canal. Parabéns, Joaquim. Temos o Interestelar, que é ficção científica, um filme que estuda bastante essa teoria do multiverso, do universo paralelo, de gravidade. São muitos assuntos abordados nesse filme e que são embasados em ciência mesmo. É importante falar aí que também o Pedro falou que é baseado em ciência, e o Kip Thorne, que é um dos físicos mais renomados da atualidade, muito amigo era do Stephen Hawking, etc e tal, foi o consultor da parte teórica da física desse filme. Então é um filme que teve gente que concordou, teve gente que discordou, mas ele é muito fiel e até hoje estão usando a imagem de um buraco negro como exemplo, o que foi usado no design do filme, porque ficou tão parecido com o que supostamente deveria existir, porque o buraco negro não tem luz, então não é para aparecer, que estão usando até hoje essa ilustração. Então, e é muito legal que é um filme que você realmente, enquanto você está assistindo, você pega trechos que você fala, não, isso não é possível, e realmente tem um embasamento científico, teórico. E você, mano, toda vez que você assiste, eu já assisti pelo menos umas 10 vezes e toda vez eu encontro uma coisa a mais pra ficar com de uma certa forma, ele tem muita física atrás dele. Então, são coisas que não tem provas, mas que seriam possíveis na teoria. Vamos só falar rapidinho aqui, eu vou cortar porque esse vídeo já tá longo demais. Eu sei que você já nem deve estar mais aí. De novo aí falando oi pra quem tá aí, provavelmente mãe. Oi, fiéis até o final. E a gente vai fazer algumas menções honrosas rapidinho, assim, nem vamos falar delas, só vamos falar alguns filmes que ficaram de fora desse top 10, porque não tiveram espaço, mas valiam a pena estar aqui. E as menções honrosas que eu vou fazer para Projeto Flórida, As Vantagens de Ser Invisível, Parasita, ganhador do Oscar agora, de melhor filme, e é sul-coreano, ou seja, um filme estrangeiro ganhando melhor Oscar, melhor filme.
Divertidamente, uma animação que qualquer adulto deveria assistir para aprender um pouquinho mais sobre cabeça. Aranhaverso, Homem-Aranha, Miles Morales e A Vida Secreta de Walter Mitty. Então é isso, galera. Se você gostou dessa lista, já se inscreve no canal, faz tudo essas palhaçadas que a gente sempre pede. E lembrando, comentem os filmes que vocês acharam que faltaram nessa lista. E é isso, pessoal. Até uma próxima aí. Valeu, Krakens!